Seja bem-vindo ao especial de Natal Follow Me Cast. Obrigado você que esteve conosco durante todos estes meses deste ano. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui e uma honra, não só falar de Jesus naquela bancada, não só receber convidados, no qual muitos deles nós sonhamos um dia em poder conversar, mas também a maior honra está naquele que vai nascer daqui a alguns dias. Daquele que nós esperamos, daquele que nós projetamos a nossa vida, no qual nós queremos imitar. Talvez o Natal para você seja uma data de festa, seja uma data só comemorativa, talvez seja até uma data sentimental. Mas hoje, nessa breve partilha, eu gostaria de trazer para você que o Natal é muito mais do que isso. O Natal é uma via de santificação e de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro motivo. Vem dele toda a celebração. Vem dele toda a redenção. Neste dia que o Verbo encarnou, pela sua grande e infinita bondade e misericórdia, para alcançar a mim, para alcançar você. Talvez você não tenha perspectiva. Talvez você vai estar viajando. Talvez você estará com a família em outros lugares, até mesmo no final de semana festivo, depois de uma temporada inteira, de um ano inteiro, talvez muito desgastante. E aqui eu queria já trazer uma reflexão para o seu coração. Como foi o seu ano? Como você chega neste mês de dezembro? Como a sua cabeça, como a sua alma, como o seu espírito está neste exato momento? Talvez cansado, fadigado, estressado. Muitas vezes, até nós que nos propomos a trabalhar e a servir ao reino, muitas vezes chegamos nessa época do ano já com um esgotamento muito grande. Talvez o nosso coração é um coração acelerado, um coração ansioso, e nós esquecemos que, especificamente neste mês, nós temos motivos não só para refletir, não só para entender que o verdadeiro motivo da nossa paz se encarna e chega à nossa vida através do ventre de Maria. E talvez o Natal para você seja esse sentimento, essa festividade. Mas eu quero trazer para você o que realmente o Natal é. Aquilo que realmente os santos da igreja, ou melhor, uma grande santa da igreja, demonstra para nós, com a permissão do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que realmente foi o Natal. Eu quero falar para você de Ana Catarina Emmerich, Beata Ana Catarina Emmerich. Uma santa, uma agostiniana, nascida em 1774, viveu até 1824. A maior parte de sua vida viveu sobre forte provação de doença, uma estigmatizada, ou seja, uma pessoa, uma alma que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, receber os próprios estigmas dele. Cabeça, mãos, pés, lados. Assim como outros santos da igreja, assim como Padre Pio, assim como São Francisco. Esta beata, beatificada no ano de 2004 pelo grandiosíssimo Papa e Santo São João Paulo II, é fonte, inclusive, de relatos de exorcismos pelo próprio demônio. Onde o demônio fala em atos de exorcismo que ele não quer tornar os livros de suas visões públicas e ainda propagadas para que não seja feito um grande estrago no inferno. Um dos grandes livros que a Beata escreveu foi justamente este livro que eu quero trazer para vocês. Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus. Particularmente um livro que para mim fez muito efeito na minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade de gostar de leitura de fato, mas esse foi um dos primeiros livros ao qual eu consegui ler inicialmente de ponta a ponta.
Lembra que eu disse? Visionário. Passou o maior tempo dentro de uma grande provação de doença. Beata Catarina Emmerich viveu durante muitos anos em cima de um leito de hospital, vivendo somente de Eucaristia. Alimentava-se somente e tão somente de Eucaristia. E em momentos de puro êxtase, Nosso Senhor permitia que durante grande parte da sua vida ela pudesse retornar, se assim podemos dizer. Ela poderia ser lançada por nosso próprio Senhor Jesus Cristo ao passado, aonde ela viu e descreveu toda a vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora, com detalhes e riquezas. Lógico, a Igreja testifica, aprova como uma visão particular, como uma devoção particular, mas testifica, senão ela não seria também beata. E antes que você comece a entender ou ter um pouquinho mais de curiosidade sobre o que o próprio livro diz, eu queria dizer para você o que é o Natal para nós. Natal é um tempo de oração. Bento XVI vai dizer para nós, em um dos seus documentos, que o Natal ele é um tempo de imitar e perceber Jesus. E nesse documento o que me causou grande reflexão é, poxa, imitar a gente escuta com frequência, nós precisamos ser imitadores para que nós alcancemos a santidade, mas perceber... Só tem afirmação para que nós percebamos algo quando aquele algo deixa de ser importante ou passa completamente despercebido na nossa vida. Quando alguém diz para nós, você precisa perceber aquilo, olha aquela placa, olha aquele farol, é porque talvez nós estejamos tão distraídos que aquilo que é tão visível aos nossos olhos, ou que deveria ser, passa despercebido. Bento XVI vai dizer que imitar e perceber Jesus. Perceber um menino que nasce numa manjedoura, pobre. Mas não dessa pobreza que nós militamos hoje em dia. Daquele que veio sem nada, porque ele já era o tudo da nossa vida. Daquele que veio pelo sim, daquela que virgem gerou e aceitou ser escrava do Senhor. Porque mãe é tão importante que até Deus quis ter uma. Não é assim que muitas vezes nós vemos essas frases de efeito nas redes sociais? Mas quanto que você tem percebido Jesus? Quanto você tem percebido o Senhor nos meses de 2025, mês a mês do seu ano? Como que você chega aqui neste ano? A primeira pergunta que foi feita. Você tem percebido Jesus? Você tem percebido Jesus nos dias que você tem ido ao seu trabalho? Tem percebido Jesus dentro da sua casa? Você tem percebido Jesus nos sinais dentro da sua história? Quais são os sinais que a sua vida carrega hoje? Quais foram os livramentos que talvez você conheça, mas talvez muitos livramentos que você sequer conheça, que são sinais de percepção do Senhor Jesus na sua vida? Mas agora chegou o grande dia, o dia dele. Ao mesmo tempo que o Papa vai dizer que nós precisamos perceber Jesus, é um tempo muito forte de oração. Bento XVI vai dizer também que o projeto de oração para o Natal faz com que nós vivamos o Natal de uma forma como nós nunca imaginamos. Que o efeito das orações do Natal, e não somente no dia, traz para nós uma vivência de santificação, de desapego deste mundo, muito maior do que nós poderíamos praticar talvez em outra época. Então o Natal, ele é um tempo de percepção de Deus, ele é um tempo de forte oração, ele também é um tempo de reconciliação. Nas nossas dioceses costumamos pelo Brasil inteiro e temos o hábito de fazermos mutirões de confissões. Quanto tempo que você talvez não se reconcilie com o Senhor? Quanto tempo você está aí em pecados, e em pecados graves? E eu preciso te dizer, meu irmão, que se hoje você vier a falecer, talvez você encontre somente justiça, porque a misericórdia de Deus está falando com você neste momento. Não por mim, mas pela palavra de Deus que chega até você agora. E com certeza o Senhor está se utilizando agora desta época do ano e deste momento. Percepção de Deus, oração, reconciliação
família. E perceba aqui que família muitas vezes não somente aquilo que você tem dentro da sua casa, porque isto é família. E o maior projeto de Satanás hoje em dia é destruir famílias. Mas a família segundo o coração de Deus. Como a sua família tem sido segundo o coração de Deus? A sua família tem tido percepção de Deus? Você consegue encontrar sinais visíveis e perceptíveis da presença de Deus hoje dentro da sua família? Naquilo que você fala com o seu esposo, naquilo que o seu esposo fala com você, naquilo que os seus filhos te tratam, na forma como você trata os seus filhos, de acordo com aquilo que age dentro da sua casa? Há reconciliação dentro da sua casa? A confissão dos seus próprios pecados para que você santifique a sua casa? Então o Natal é isso. O Natal é este tempo. É o tempo de perceber Jesus. E eu queria trazer aqui rapidinho, ler para você aquilo que a mística Catarina Emmerich viu com os próprios olhos, em êxtase, levada até aquele momento, aonde ela assistia diretamente, ela via e ela descreveu em detalhes. Eu quero apresentar para você essa linda passagem. Começando aqui com a anunciação de uma forma muito breve, muito rápida. Diz a beata Catarina Emmerich: vi a Santíssima Virgem pouco tempo depois do casamento, em casa junto com José, em Nazaré. José saíra da cidade com 2 jumentos para buscar alguma coisa. Parecia estar voltando. Além da Santíssima Virgem, 2 moças da mesma cidade, vi ainda Santa Ana, mãe de Nossa Senhora, aquela parenta viúva que lhe servia de criada. Pela noite rezaram, comendo depois alguma hortaliça. Maria recolheu-se então ao quarto de dormir e preparou-se para a oração. Pondo em vestido comprido, de lã branca, com cinto largo e cobrindo a cabeça com um véu branco, tomou uma mesinha baixa. Encostada na parede, e colocou-a no peito, próximo do quarto, sendo posto ainda uma almofada diante desta mesinha, e ali pôs-se de joelho e cruzou os braços e começou a orar. Veja, Nossa Senhora, ela mesma, começa a orar naquele momento. Então, se derramou do céu, do quarto, uma luz tão resplandecente, uma torrente de luz sobre aquele lugar à direita de Maria. Nessa luz viu um jovem resplandecente descer para junto dela. Era o próprio arcanjo São Gabriel que lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre todas as mulheres. Ao ouvir essas palavras, a Virgem perturbou-se e cogitava das razões daquela saudação. Mas o anjo observou-lhe e disse a ela: Não vos perturbeis, Maria, porque mereceste graças diante de Deus. Pois então concebereis e dareis à luz um filho, ao qual poreis o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E Deus, nosso Senhor, dar-lhe-á o trono de Davi, seu pai, e então reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Vi-lhe então sair das palavras da boca deste anjo como letras, descreve beata Catarina Emmerich. Maria virou um pouco a cabeça velada para o lado direito, mas cheia de temor, não levantou os olhos. O anjo, porém, continuou a falar a Maria, então ela levantou um pouco o véu e respondeu: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. E o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre vós, e a virtude do Altíssimo cobrirá-vos com a sua sombra. E por isso, o santo que nascerá de vós será chamado Filho de Deus.
Já sua prima Isabel concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês de que se diz aquela que era estéril, pois nada para Deus é impossível. Maria então levantou o véu e, olhando então para o anjo, respondeu as santas palavras: então, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A Santíssima Virgem estava em profundo êxtase. O quarto estava cheio de luz, o céu parecia aberto e um rasto luminoso permitia-me ver, por cima do anjo, no fim da torrente da luz, a própria Santíssima Trindade. Uau! Essas são as descrições daquela que viu, por graça de Deus, o anúncio. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é como Maria, dizer também para nós e para a nossa casa o sim ao Senhor. Dizer que o Senhor pode nascer na nossa casa, pode nascer na sua família, pode nascer nos teus filhos, pode nascer no teu esposo. Veja, bastou a palavra de uma mulher para que a humanidade inteira fosse atingida, ou pelo menos aqueles que querem de fato. Se pelo pecado de uma mulher o mundo entrou em desgraça, pelo sim de uma mulher, a salvação entra e reina no mundo. Se pelo primeiro pecado cometido por Eva, a salvação entra por meio da ave. E é isso que nosso Senhor quer trazer hoje para nós nesse Natal. Permitir que Ele também tenha o seu sim. Aí onde você está, abaixa um pouco a sua cabeça e diga para o Senhor o teu sim. Permita que Ele hoje ache dentro de você, talvez uma manjedoura, um estábulo. Talvez você diga agora mesmo, fala assim, mas está tudo bagunçado dentro de mim. Está em pecado, está sujo. Talvez você fale que mais se pareça interiormente com um chiqueiro. Desculpe a expressão. Mas deixa eu dizer para você. Jesus está acostumado a nascer neste ambiente. Ele também nasceu numa manjedoura. E o que era uma manjedoura? Manjedoura é onde ficavam os animais. Manjedoura é onde os animais se alimentavam, que os restos de comida caíam ali. Manjedoura era o resto, também é o lugar onde os animais também defecavam ali. Não era um lugar puro. Então me diga, qual que é a desculpa que você vai dar agora? Abaixa um pouco a sua cabeça e permita que o Senhor, nesta noite, encontre o teu sim. Veja, Nossa Senhora não sabia como se dar, e a visão da Beata vai dizer que ela nem ousava olhar nos olhos do anjo. Mas quando ela ouve que o Espírito Santo faria, então, pelas suas próprias forças, ela tem força de olhar o anjo, abaixar um pouco o seu véu e dizer, então eis aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Talvez você não tenha força, mas então levante a sua cabeça, olha para aquele que hoje visita você e diga, com toda a firmeza, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ele tendo os teus sim, ele também nascerá. E eu quero trazer para você aquilo que a Beata descreve como o nascimento de Jesus. Veja o que ela diz. A viagem a Belém e o nascimento de nosso Senhor. Vi a Santíssima Virgem com sua mãe Santa Ana fazendo trabalhos de malha, preparando tapetes, ligaduras e panos, conta Ana Catarina Emerick. José estava a caminho, voltando de Jerusalém para onde tinha levado os animais para o sacrifício. Passado pela meia-noite, pelo campo de Shimic, a 6 léguas de Nazaré, apareceu-lhe então um anjo, com um aviso de partir imediatamente para Belém, pois era ali que ela deveria dar luz ao Filho de Deus. Ordenou-lhe também o anjo a São José
que levasse, além do jumento em que Maria deveria viajar, uma jumentinha de 1 ano, que deixaste esta correr livre e seguisse o caminho que ela tomasse. Olha que lindo! O anjo fala, deixa levar também uma jumentinha. Talvez você tenha um jumentinho na sua vida que você não dê nada, mas seja aquele que vai guiar os teus passos. Talvez aquele irmão, aquela irmã de caminhada que já está ali, que você não dá nada. O anjo falou, leva também uma jumentinha de 1 ano, deixa que ela vá na frente, porque ela mesma vai guiar você, porque o Senhor estava utilizando aquela jumentinha. Talvez eu seja esse jumentinho hoje aqui na sua vida. E descreve e continua. Vi então a Sagrada Família continuar a viagem subindo a serra de Gilboa. Na noite seguinte, passaram por um vale muito frio, dirigindo-se a um monte. Caíra então geada. Maria, sentindo frio, disse, devemos descansar, não posso ir mais adiante. José então arranjou-lhe um assento debaixo de um terebento. Ela, porém, pediu instantaneamente a Deus que não a deixasse sofrer qualquer mal por causa do frio. Então, o Senhor Deus a penetrou com muito calor, que ela deu as mãos a São José para aquecer a ele. José falou-lhe muito carinhosamente. Ela era tão bom e sentia tanto que a viagem fosse tão generosa. Falou também na boa recepção que esperava achar em Belém. Celebraram então o sábado numa estalagem. Na manhã seguinte continuaram o caminho passando por Samaria. A Santíssima Virgem andava a pé. Às vezes paravam em lugares convenientes e descansavam. Estamos terminando. A jumenta, ora ficava atrás, ora corria muito para frente. Mas onde os caminhos divergiam, presta atenção, aonde os caminhos divergiam, apressava-se em tomar o caminho bom e onde deveriam descansar, ela parava. Jesus sempre se utiliza dos mais improváveis. A primeira coisa que São José fazia em cada lugar de descanso, em cada estalagem, era arranjar um lugar cômodo para a Santíssima Virgem. Olha que beleza! E a Santíssima Virgem já traz tudo. Já trazia o rei, já trazia o seu sim, mas o Senhor continua agindo com os sinais. Vamos em frente. Quando Maria disse ao esposo que o tempo estava próximo e que a deixasse e fosse orar, José saiu recolhendo-se ao leito para rezar. Ao sair, voltou-se mais uma vez para olhar a Santíssima Virgem e viu como rodeada de chamas. Presta atenção. José volta da oração e vê Nossa Senhora como rodeada de chamas. Toda a gruta estava iluminada, porque ela havia dito que havia chegado a hora. Como que por uma luz sobrenatural ela estava iluminada. Então, como entrou dentro, como um santo respeito, dentro da cela onde estava a Santíssima Virgem, e ele mesmo, seu esposo, prostrou-se por terra para orar junto com ela. Vi então o esplendor em volta da Santíssima Virgem crescer mais e mais. Ela estava de joelhos, coberta de um vestido largo, estendia em redor, sem cinto. E à meia-noite, então, ela ficou extasiada. Ao momento do êxtase, ela foi levantada acima do solo. Tinha os braços cruzados sobre o peito. Então, não vi mais o teto da gruta. Vi uma estrada de luz que abriu-se-lhe por cima da cabeça até o mais alto céu, com crescente esplendor. Maria, porém, levantada da terra em êxtase, olhava para baixo em um momento único, adorando o Deus cuja mãe se tornara exatamente naquele momento. E que jazia deitado por terra diante dela naquele momento.
qual criancinha nova e desamparada. Viu o nosso Salvador qual criancinha pequenina, resplandecente, cujo brilho excedia toda a luz da gruta, deitado no tapete de palhas, diante dos joelhos dobrantes de Maria. Parecia-me que era muito pequeno, mas que crescia cada vez mais diante aos meus olhos. Depois desse momento de êxtase, em algum tempo viu o menino Jesus mover-se e ouviu chorar pela primeira vez. Então foi que Maria voltou a si. Tomou a criancinha e, cobrindo-a com um pano, apertou-a contra o peito. Assim se sentou, envolvendo-se com o seu filhinho no véu. Então vi em redor anjos em forma humana prostrados, literalmente em adoração diante do menino. Cerca de uma hora após o nascimento, Maria chamou São José, que ainda estava orando. Chegando-lhe perto, São José então prostrou-se ao chão. O esposo prostrou-se em frente, em adoração, cheio de humildade e alegria. Só depois que Maria pediu-lhe que apertasse de encontro ao coração o santo dom de Deus, foi que se levantou e, recebendo o menino Jesus nos braços, louvou a Deus com lágrimas de alegria. A Santíssima Virgem então envolveu o menino em panos e deitou-o na manjedoura, cheio de junco, ervas finas e coberta com uma manta. A manjedoura estava ao lado direito, na estrada da gruta. Os santos pais, tendo deitado o menino no presépio, ficaram-lhe ao lado, cantando salmos. O tempo chegara à consumação. O Verbo fizera-se carne. O Verbo eterno e divino do Pai Celestial, Todo-Poderoso. A profecia de Isaías então cumpria-se. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. Apareceu entre nós o Messias, o prometido, já no paraíso, e por todos os povos tão ardentemente esperado. Está deitado numa manjedoura, qual criança, pobre e desamparada. Será reconhecido em tão humilde condição? E eu termino aqui com esta pergunta, que foi a mesma pergunta que nós iniciamos. Beata Catarina Emmerich diz: será reconhecido ele em tão humilde condição? Será reconhecido ele em tão humilde condição? Para nós lembrarmos daquilo que Bento XVI disse: o Natal é um tempo de imitar e perceber Jesus. Perceba Jesus na sua vida. Perceba o Senhor hoje, nos sinais, em tudo que Ele tem feito. Talvez nos grandes, nos mais prodigiosos, mas também nos pequenos. Natal é este tempo de oração, reconciliação, família, mas um tempo de perceber nosso Senhor Jesus. Que nesse Santo Natal você diga o seu sim a Deus, ao nosso Senhor, e que Ele possa nascer também na sua vida. Deixo aqui essa indicação, esse santo livro que me ajudou muito e que me ajuda até hoje. Vida, paixão e glorificação do Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa e que o ano de 2026 seja completamente diferente e santo na sua vida. Deus abençoe você. Um Feliz Natal.